meu nome é Maurício Salvador. Vou falar um pouco para vocês aqui sobre como vender mais pela internet. Alguém aqui já vende pela internet? Pensa em vender? Quem compra pela internet? Quem já arrumou namorado ou namorada pela internet? Quem já terminou namoro por causa da internet? Você vê que a internet faz parte mesmo, né, da nossa vida aí cada vez mais. Você aí, ó, você terminou ou terminaram com você? Terminaram com você. Foto no Facebook, provavelmente. Aquelas fotos suspeitas, né? Você diz que você jura até hoje que não é você, né? Isso aí, não tem jeito também. Bom, como vender mais pela internet? Então, meu nome é Maurício Salvador, eu sou presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABECOM. A ABECOM, ela tem 3.300 associados pelo Brasil. Em sua maioria são micro e pequenas empresas ligadas ao varejo digital, fornecedores de serviços, vendedores, lojas virtuais de todos os tipos, né? Eu acompanho muito os novos pedidos de associação, e são as ideias mais incríveis que começam a crescer vendendo pela internet. Ontem mesmo eu estava vendo uma que vende só canecas, uma loja virtual especializada em canecas de todos os tipos, inclusive as personalizadas. Quem quiser entra lá, põe a foto do sobrinho, do neto, né? Compra a sua própria caneca. E roupas para gordinhos ou para gordinhas, né, de todos os tamanhos, ou melhor, de tamanhos, né, extra largos. Uma loja de sapatos também especializadas em tamanhos extra grandes. Então a internet hoje, o microempreendedor, ele consegue encontrar o seu público-alvo muito mais facilmente usando a internet. Ele consegue, através das comunidades, das redes sociais, dos buscadores, ele consegue, né, ser mais ele consegue ser mais assertivo quando vai encontrar o público-alvo dele. Uma loja que vende só canecas, ou uma loja que vende só roupas para gordinhos ou gordinhas, ela vai ter sucesso também se ela abrir uma loja dele, se ela estiver na Rua da Alfândega, ou na Rua do Ouvidor, ou no shopping, no Norte Shopping, ou no Rio Sul. Ela provavelmente vai ter sucesso, ela vai ter o seu público-alvo. Mas a partir do momento que ela está na internet e consegue trabalhar nichos mais específicos, a probabilidade de um contar para o outro mais rapidamente é muito maior. É por isso que os nichos são os que têm sido melhor explorados e são os casos de melhor sucesso na internet hoje. Quando a gente vai analisar, né, lojas virtuais que realmente estão tendo lucratividade. Bom, antes da gente, né, ver como vender mais pela internet, vamos entender por que as pessoas compram mais pela internet, ou por que as pessoas simplesmente compram pela internet. Em primeiro lugar, o primeiro motivo que faz as pessoas comprarem pela internet é a comodidade. É o fato de comprar sem sair de casa, ou comprar sem sair do trabalho, ou sem precisar enfrentar fila, ou simplesmente porque a loja não está... Se ela tiver que ir na loja física, a loja fica longe, ou muitas vezes a loja nem tem na cidade dela, né? A gente pensando aqui numa capital como o Rio, a gente tem acesso a produtos mais facilmente, mas, né, imaginando em cidades fora da capital, né, o nível de diversidade de produtos ele é menor. Então a comodidade é muito melhor e muito maior pela internet também. Vou dar um exemplo. Eu estava para comprar um carregador para o meu notebook, né, já há algum tempo. E aí eu ficava esperando, quando eu for no centro eu compro o carregador, quando eu for no centro eu compro o carregador. E aí se passaram 2 meses, né? Estava usando o carregador lá com meio, né, tinha quebrado o fio, então meio uma gambiarra. Então 2 meses, aí eu falei, pô, passou 2 meses, eu não fui no centro, vou fazer o seguinte, vou comprar pela internet. Entrei no site, comprei o carregador e em 3 dias chegou lá em casa. Então a comodidade, né, do produto vir até mim, né, ao invés de eu ter que sair de casa e ir até a loja. O segundo motivo que faz as pessoas comprarem pela internet é o sortimento.
Muitas vezes porque o produto simplesmente não existe numa loja física próxima a ele. Então, eu falei, dei um exemplo aqui na capital, a gente chega num shopping ou chega aí na rua da Alfândega, a gente vê vários produtos de todos os tipos, mas pensando em algumas regiões, né, que tem um volume menor de lojas, né, ou o fato de você simplesmente encontrar num lugar só, né, sem precisar ficar rodando rua, bairro, shopping, você encontrar num lugar só produtos de diversas categorias, né, isso já é um grande motivador. Então o sortimento, ele é um fator também que faz as pessoas comprarem mais pela internet. Em terceiro lugar, aparece o preço. Apesar, né, de muitas vezes a gente achar na internet é sempre mais barato, né, a percepção do consumidor realmente é essa, né, comprar pela internet é mais barato. Hoje tem se comprado muito, os brasileiros têm comprado muito em sites chineses, muito produto eletrônico, acessório de smartphone, muito, né? Esse ano se estima que vão ser 4,4 bilhões de reais gastos por brasileiros em sites estrangeiros. Por quê? Por causa de preço, né? Porque provavelmente aquele produto ele também encontra ali numa loja virtual brasileira. Mas tem uma coisa que o consumidor aprende rápido, não esquece e conta para todo mundo, onde é mais barato. Né? Então ele chega, se ele descobriu que, né, que numa loja ele consegue comprar um chuveiro, um chuveiro que conforme você muda, isso é verdade, estavam me contando ontem que compraram, um amigo meu comprou, está reformando a casa, ele comprou um chuveiro que muda a cor da água conforme a temperatura, né? A água fica azul se está fria, fica vermelha se está quente, né? Não sei como, mas tá lá. E aqui no Brasil custa, se eu não me engano, R$2.000 esse chuveiro, e ele comprou lá num site chinês ou americano, pagou $100, né, do mesmo chuveiro, mesma marca, mesmo tudo. E ele contou para todo mundo, contou para mim. Eu provavelmente, se algum dia eu for comprar um chuveiro que muda a cor da água, com certeza eu vou comprar nesse site que ele falou, né, porque ele, né, já me passou uma percepção de preço melhor. Então, quando as pessoas pensam em internet, o preço, né, aparece somente em terceiro lugar como o principal motivador. Prazo ele é importante, mas o preço, o sortimento e a comodidade estão acima do prazo. Por que isso? Porque muitas vezes as lojas ficam correndo, né, para oferecer menores prazos de entrega, e algumas chegam até a prometer falsos prazos para os consumidores. Eu te entrego em 2 dias, aí na verdade ela já sabe que vai atrasar um dia. Quando na verdade o consumidor está cada vez mais flexível e mais conformado em receber o produto com prazo maior. Por exemplo, quando eu falei aqui do site chinês, o site chinês demora 40 dias para entregar. Tem alguns que demoram 2 meses para entregar, né? Mas tem consumidor que ele está ok, eu espero 40 dias, vou pagar mais barato, é o produto que eu quero, esse produto nem tem aqui no Brasil, eu espero 40 dias. Então existe já existe essa flexibilização do consumidor com relação ao prazo, desde que isso seja bem comunicado para ele. A segurança aparece em quinto lugar como um dos fatores que fazem as pessoas comprarem pela internet por 2 motivos. Primeiro, algumas vezes para algumas pessoas é inseguro sair na rua, para algumas pessoas é inseguro chegar em casa de noite com uma televisão embaixo do braço, ou sair do trabalho para passar numa loja, comprar um notebook, depois pegar um ônibus e pegar um trem com o notebook, né, dentro. Então, para algumas pessoas, a segurança física é um fator importante. Elas preferem comprar pela internet, receber o produto em casa, né, de uma forma mais segura. Ou o simples fator da segurança digital, né, da segurança dos dados. Então as pessoas muitas vezes elas ficam desconfiadas que vão roubar meus dados na internet, né, de que vão roubar meu número do cartão, né, de que o meu CPF, né? Então essa questão de segurança existe no físico também, né? A questão, se você chega, o chupa-cabra, por exemplo, em caixa eletrônica, você põe seu cartão no caixa eletrônico, ele vai lá, né? Tem gangues especializadas nisso, né? Em clonar cartões usando chupa-cabra. Isso no físico.
Obviamente que no digital existe aí um fator, né, dos anônimos, né, o fato da pessoa anônima, o fraudador ele se arriscar menos para cometer a fraude, isso faz com que haja um número maior de fraudadores. Mas ainda assim, muitas vezes, a segurança no meio digital, se o consumidor souber respeitar e observar alguns detalhes, a segurança ela é maior do que no físico. E o consumidor ele já está tendo essa percepção. Parcelamento é super importante também, a gente vê algumas ofertas em lojas virtuais que a gente não vê em lojas físicas, né? Parcelamento em 12 vezes sem juros. Eu vi uma semana atrás uma loja fazendo 18 vezes sem juros, né? Não sei qual é a mágica, mas tem. E o parcelamento ele é fundamental aqui no Brasil, se a gente olhar, e principalmente no e-commerce, porque se eu pegar de cada 10 pessoas que estão fazendo a primeira compra pela internet aqui no Brasil, 7 delas têm faixa de renda abaixo de R$3.000, né? Então, isso quer dizer que uma televisão que às vezes custa R$2.000, o cara não vai pagar à vista. Não adianta você dar um desconto de 20% no boleto. Não vai pagar à vista, não cabe no orçamento. Uma geladeira de R$700, né? Então, oferecer parcelamento é fundamental para você atrair esse novo público, né? Então, dizendo que 70% dos novos consumidores têm renda abaixo de R$3.000, significa que esse público ele não vai olhar o valor do desconto que eu estou dando à vista, ele vai olhar o valor da parcela a prazo. Se couber no bolso, ele vai pagar. E isso tem sido um grande problema nas lojas virtuais, né? E isso é um grande problema para os empreendedores, que é administrar o fluxo de caixa. Porque o parcelamento aqui no Brasil ele vem se tornando um vício que é oferecido para o consumidor, por uma questão socioeconômica, né? Que eu falei, a parcela cabe no bolso, mas, por outro lado, o varejo ou o empreendedor ele oferece as duas coisas para o consumidor quando está comprando para ele. Ele dá o produto e dá o dinheiro para o cara comprar também. A mesma coisa, olha, tudo bem, você não tem aqui R$1.000 para comprar essa TV, mas não tem problema, eu te dou R$1.000 e te dou a TV, e aí você vai me dando depois os R$100 por mês. Então você, né, recebe, e muitas vezes esse varejista, ele pagou o fornecedor dele à vista lá atrás. Né? E aí não existe mágica, né? não existe mágica que você paga à vista e vem e recebe a prazo. Então, isso tem sido uma ginástica financeira muito forte no e-commerce, porque o parcelamento ele é fundamental, os consumidores procuram isso, né? Mas você tem que fazer essa administração de fluxo de caixa muito bem feita para não ter nenhuma surpresa. E aí, em último lugar, mas não menos importante, a questão do conteúdo. As pessoas compram pela internet porque o conteúdo, as informações sobre os produtos são mais ricas na internet, ele tem mais informações sobre as características técnicas do produto, ele consegue comparar, né, diferentes marcas, ele consegue ver se aquele produto teve algum problema já, então ele vê as reclamações do produto, ele consegue saber se aquela loja entrega no prazo, ele consegue ver fotos de detalhes técnicos, dimensões, manual, vídeos. Então, a riqueza de conteúdos disponível na internet, ela é um fator muito importante que faz as pessoas comprarem mais realmente. E aí, exemplificando, né, alguns dos itens, a questão da comodidade. Então, hoje a gente tem vários shoppings digitais, né, shoppings virtuais, o pessoal chama de marketplaces também, onde você, em um site, você consegue comprar qualquer categoria. Então, você compra lá ração para o cachorro, compra DVD, compra livro, compra roupa, compra... Então, a comodidade de você encontrar todos os produtos num só lugar, somente com um checkout. A questão do sortimento também. O e-commerce ele propicia para o empreendedor trabalhar sortimentos maiores, né, de uma forma mais segura do que simplesmente na aquisição ou em consignação de estoque. Vou dar um exemplo. A Saraiva, por exemplo. A Saraiva, ela vende no site dela, pelo menos ela diz que ela tem 3 milhões de títulos de livros no site da Saraiva. Alguém aqui acha que existe algum lugar no Brasil, algum armazém, algum CD no Brasil, com 3 milhões de livros na prateleira? Esperando o consumidor comprar e aí alguém vai lá na prateleira, pega e entrega? Não.
80% desses 3 milhões de títulos estão nos fornecedores. Saraiva não trabalha com esses produtos em estoque. É o que a gente chama do dropshipping ou do cross-dock, né? De você não tem o estoque com você. Quando o pedido entra para você, aí você aciona o seu fornecedor e aí o seu fornecedor ele vai te enviar o produto para você, né, fazer a embalagem, ou o próprio fornecedor vai enviar o produto direto para o consumidor, dependendo do modelo logístico. Então isso quer dizer que no e-commerce você pode ter vários produtos na vitrine sem tê-los em estoque. E isso tem sido um fator né, que tem crescido bastante em função até do aumento dos marketplaces, que são simbioses entre lojas virtuais. Lojas virtuais que vendem produtos diferentes, que não são concorrentes entre si, mas que têm o mesmo público-alvo. Por exemplo, cama, mesa e banho e móveis. Uma pessoa que compra uma cama, provavelmente não precisa também de um lençol. Então, hoje a gente vê algumas lojas virtuais trocando o sortimento entre si, integrando os sortimentos. Numa loja de móveis você consegue comprar também lençóis, travesseiros, roupa de cama, quando na verdade você está comprando numa loja diferente, né, de uma forma, né, que não é de uma forma transparente. Então essa troca de sortimento, né, essas parcerias, esses marketplaces, né, o cross-dock, o dropship, isso possibilita que a gente aumente o número de produtos no nosso site sem necessariamente aumentar o investimento em estoque. E lógico que isso tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O fato de eu trabalhar com estoques em terceiros, isso me traz um risco maior de ter problemas de entrega. Por quê? É o terceiro que vai fazer a entrega, ou ele vai entregar direto para o consumidor, ou ele vai entregar para mim. De qualquer maneira, existe uma perna a mais aí, né, no processo. Então, se ele atrasa um dia ou 2 dias e eu prometi para o consumidor que ia entregar no prazo X, o consumidor não quer saber não, né? Porque eu não vou explicar para o consumidor que é o dropshipping, é o cross-dock, ele não quer saber. Ele vai lá no Facebook falar mal de mim, ele vai no Reclame Aqui, ele vai no Procon. Então, existe, isso é uma regra, quanto maior o percentual de produtos que eu trabalho fora do meu controle, né, com estoque em terceiro, maior é o número de reclamações. Preço também é uma característica perigosa no e-commerce, porque a gente acaba viciando o consumidor também em determinados momentos, por exemplo, com frete grátis. É o que muitas lojas fazem, né, que é oferecer frete grátis. Aí outras começam, oferecem um frete grátis, mas na verdade o preço do frete está embutido no valor do produto. Outras oferecem o frete, realmente elas pagam o valor do transporte e jogam aquele custo numa verba de marketing. E outras simplesmente pagam o frete ou dividem o custo do frete com o consumidor, e isso tudo influencia no preço. Então, né, o outro fator que influencia fortemente no preço é a negociação com o fornecedor. Negociar bem com o fornecedor significa você ter preço e prazo. Se você tem bons fornecedores, se você consegue ter um bom relacionamento com os fornecedores, eles vão te dar bons preços, né, parcelamento, formas de pagamento, condições, e vão te dar também, né, prazos de entrega menores. Por isso já é uma dica no e-commerce, né, é uma coisa que a gente vem batendo na tecla também há algum tempo, que você tem que tratar os fornecedores como clientes. Na internet o preço é cruel, você tem hoje os comparadores de preço aí, diversos comparadores de preço, o próprio Google tem o seu comparador de preço, onde o comparador de preço você coloca aí 30 lojas, uma do lado da outra, e já mostra qual é a mais barata ali, né? Então o consumidor, ele de cara já acha onde o produto está mais barato. Normalmente não aparece a diferenciação entre a qualidade do produto. Isso é ruim, bom. Os comparadores, eles comparam, quando você faz a primeira busca, por exemplo, por TV, ele vai te mostrar vários modelos diferentes. E aí, a partir do momento que você escolhe um modelo, aí ele te mostra o valor, o preço daquele modelo em diferentes lojas. Então,
Na verdade o que varia é a loja, né? Então você tem lá a loja A, loja B, loja C, o produto é o mesmo, entendeu? Em todas as lojas. No caso de eletrônicos, informática, livro, agora roupas, por exemplo, se é um sapato de uma marca exclusiva, se é um sapato da C&A, você só vai encontrar na C&A, né? Então aí fica mais difícil, né? E é justamente um dos caminhos, né? Quanto mais produto exclusivo você tiver, ou com marca própria, menos sensível você fica a esse tipo de comparação de preço. Porque é um produto exclusivo, né? Você vai comparar uma camisa da C&A com uma camisa da Riachuelo, não é a mesma camisa. Pode ser até duas camisas brancas, mas, né, tem aí um diferencial de produto. Era isso? Não, eu preciso, na minha loja virtual, especificar, colocar característica que diferencie do outro produto similar. Como você vai descrever o seu produto, que é nisso que a gente precisa se diferenciar. Não adianta eu ficar querendo... Porque o que acontece hoje normalmente? Uma loja virtual, ela começa a puxar, a copiar conteúdo do site do fabricante, por exemplo. Eu vou vender esse projetor da Sony aqui. Aí eu entro lá no site da Sony, pego as características do projetor e jogo lá no meu site. Só que, assim como eu fiz isso, todos os meus concorrentes e todos os outros que vendem projetores da Sony fizeram a mesma coisa. Então é a mesma descrição do produto, as mesmas fotos, tudo igualzinho em todas as lojas. Aí o consumidor ele vai procurar o quê? Diferencial. Preço, né? Então essa é uma das coisas que a gente tem que começar a se diferenciar também, né? Em criar conteúdo próprio. Então as variações elas podem chegar a 140%, né? E algumas vezes até mais, no mesmo produto, só, né, em diferentes lojas. Então isso não significa que para eu vender na internet eu tenho que ser sempre o mais barato. Não, alguém dificilmente vai conseguir fazer isso, né, trabalhando dentro da lei, né, direitinho, pagando funcionário direitinho, emitindo nota, dificilmente alguém vai conseguir ser o mais barato em tudo. O que tem que fazer realmente é algumas vezes ter produtos subsidiados para você atrair os consumidores com aqueles produtos, né? E aí um ou dois ou três produtos dentro de determinadas linhas são produtos que vão ser atrativos para você gerar tráfego para o seu site vindo dos comparadores de preço. Em outros produtos você se diferencia através de qualidade, nível de serviço, conteúdo, como a gente já vai falar. A questão do prazo. O prazo ele tem que ser muito bem informado para o consumidor em todas as etapas, né? Porque se você falar para o consumidor que o prazo de entrega é de 3 a 15 dias, ele não vai ouvir o 15, ele vai ouvir o 3. E aí se você demorar a entregar em 4 dias, ele já vai estar reclamando. Então o prazo ele tem que ser muito bem informado e várias vezes durante o processo, né? Na hora que ele calcular o frete, você já diz, olha, para esse CEP aqui, o prazo de entrega é de 3 dias. E aí quando ele finalizar o pedido, você fala de novo, olha, o prazo de entrega é de 3 dias. Depois você manda um e-mail automático dizendo, seu pedido foi concluído, o prazo de entrega é de 3 dias. Você vai, né, administrando melhor a ansiedade do consumidor com relação ao recebimento do produto. E outra coisa importante você tem que informar que o prazo de entrega passa a valer quando o pagamento foi aprovado. Porque senão o que acontece? E acontece bastante isso com pagamento com boleto, por exemplo. O consumidor, hoje é quinta-feira, dia 28. Ele entrou lá no site, comprou um produto e gerou um boleto. Só que o boleto que ele gerou, na minha loja, aí eu informei para ele que eu vou entregar em 3 dias. O boleto que ele gerou tem vencimento para 2 dias, então vai vencer no dia 30, que é um sábado. Aí o consumidor, caiu um sábado, ele vai lá, no domingo ele vai e paga o boleto. Aí esse boleto vai ser compensado na segunda ou na terça-feira e a loja, eu só vou ser avisado pelo banco que aquele boleto foi compensado, eu posso entregar o produto na terça-feira ou na quarta, que já é dia 3 ou 4. Já se passaram 5 dias, esse consumidor que eu falei que entregava em 3, na segunda-feira ele já está me xingando no saque, ele está ligando para a loja, ameaçando, né?
então a gente tem que administrar bem essa ansiedade, dizendo para ele, olha, o prazo passa a valer a partir do momento da aprovação do pedido, né? E comunicando isso. Então na segunda-feira, quando o boleto for compensado, eu vou mandar um e-mail falando, olha, o pagamento foi aprovado, o prazo é de 3 dias a partir de agora, né? Então todas essas etapas e essas comunicações, ela tem que ser muito bem feitas. Uma tabela de frete, o que a tabela de frete tem? Né? Ela tem o CEP de origem e o CEP de destino. O CEP de origem vai ser sempre o seu, né? Se você envia aquele produto sempre do mesmo lugar. Então, o CEP de origem, o CEP de destino, que vai ser baseado no que o consumidor informar lá, que é o CEP dele. Você tem o peso e a dimensão, né? A cubagem. E aí o peso é baseado em algumas faixas, né? De 100 a 300 gramas, de 300 a 500, né? Ele vai variando por algumas faixas de peso. E você tem algumas cubagens também. Você tem alguns produtos, né, com a cubagem especial, por exemplo, edredom. Edredom, ele é um produto que não é tão pesado, mas ele tem uma espação, ocupa, né, tem uma cubagem, um volume alto. Exatamente. Então isso também influencia na tabela de frete. E você tem o ad valorem, que é a questão do seguro, né, que é um percentual que normalmente as transportadoras cobram para transportar aquele produto. Pode ser 2% do valor do produto. Isso. Estou dando exemplo de uma transportadora. No correio, no caso, o ad valorem, ele já vai embutido. O correio, ele tem dependendo do PAC, ou SEDEX, ou ECEDEX, ele vai te dar vai segurar até um determinado valor de preço ali, 30 mil reais, se eu não me engano. Então, né, essa tabela ela pode ser dinâmica e ela é negociável dentro de cada... Por exemplo, no Mercado Livre tem uma negociação específica com tabela dos Correios. Se você vender pelo Mercado Livre, a tabela dos Correios ela tem um valor diferenciado do que você mandar direto pelos Correios, né? E isso normalmente, essa tabela dos Correios, ela está integrada direto na sua plataforma de e-commerce. Quanto menos, se o consumidor sair do seu site para ir no site dos Correios para ver a tabela, aí você já perdeu, você vai ter uma perda alta de venda, o cara desiste da compra. O ideal é que no próprio site, quando ele adicionou o produto no carrinho, digitou o CEP dele, você já está integrado com a tabela dos Correios e já calcula e já fala para ele, olha, vai custar R$5, não vai custar R$10, né? Então, esse é o ideal. Da mesma forma, né, que você vende um produto, você precisa ser encontrado. Vamos dizer que a diferença, e você tem uma etapa de compra ali, de decisão né, do consumidor se ele vai comprar com você ou não. A questão do serviço é que ele não tem uma logística, ele não tem um manuseio, ninguém vai na prateleira, pega o serviço, embala, é diferente, a entrega é feita de forma diferente. Que tipo de serviço seria aí? Aí tem... Eventos, entretenimento. Eu acho que aí, nesse caso, você tem que construir uma imagem de autoridade nesse assunto, né? Você tem que se diferenciar através de qualidade, botando fotos de eventos que já foram organizados, serviços que já foram prestados, depoimentos de clientes, conteúdo, né? E aí você tem que estimular muito os seus clientes a avaliarem o serviço, a deixarem comentários, gerar muito conteúdo, foto, artigo, se posicionar como um especialista nesse tipo de serviço. Você cadastra, no momento que você cadastra o seu produto, você tem que informar, no cadastro do produto, você tem que informar o peso e a dimensão, né? Porque aí ele já cruza aquilo, aí quando você cadastra o produto, ele já sabe qual é o CEP de origem, que você informou no cadastro da loja. Então ele sabe que o produto vai sair daquele CEP, ele já sabe, ele lê a dimensão e o peso do produto, porque tem no cadastro. Eu acho que o que existe nos Estados Unidos também tem fraude, também tem produtos ilegais, também tem gente vendendo sem nota, gente que não recolhe imposto, também tem isso. O que acontece é que nos Estados Unidos, se pega um cara desse, esse cara vai preso então, você vai pensar 2 vezes antes de vender produto ilegalmente nos Estados Unidos. E ainda assim tem gente que vende, né? O eBay tem esse tipo de problema. Aqui no Brasil, ao contrário.
Aí isso vira, é você enxugar gelo, né? Porque um site de leilões aqui, que a gente chama do consumidor, que vem vendendo para o consumidor direto, o controle sobre isso é muito difícil, né? Porque aí você vai, tira o cara, ou denuncia o cara, fala, olha, esse cara aqui é fraudador, esse cara aqui está vendendo produto falso, esse cara está vendendo produto sem nota, esse cara está vendendo produto pirata, e aí sabe, o cara não é punido, o cara não vai preso, o cara muda o perfil dele, abre um e-mail novo no Gmail, continua vendendo. Então eu acho que nesse sentido, o Brasil, com relação à tecnologia, volume de compradores, o Brasil está bem na foto. O problema realmente que falta aqui é o que falta em todos os outros setores, né? Falta fiscalização e falta serem cumpridas as leis serem cumpridas realmente. A procura do melhor preço, sim, né? Nós adoramos ofertas, adoramos promoções e parcelamentos, mas não é só isso que é o fator decisório de compra, né? O consumidor, se ele olha dois preços, duas lojas com preços, e uma é mais barata do que a outra, só que uma tem uma marca melhor trabalhada, tem imagens melhores, tem um layout melhor, atende mais rápido. Pode ser, óbvio que essa loja vai perder algumas vendas para o menor preço, mas ela vai ter a sua clientela. Então você tem outros caminhos que não seja somente ficar brigando pelo menor preço. Deve fechar agora o ano de 2013 com 31 bilhões de reais de faturamento. Isso dá mais ou menos 50 milhões de brasileiros comprando pela internet. Quase 1 em cada 4 brasileiros já compram pela internet. Uma loja virtual. Para trabalhar no esquema de cross-dock, é muito complicado você negociar, um pequeno pode negociar SLA com esses fornecedores, a respeito de entrega. Eu quero começar a operar com o cross-dock. E posso estabelecer tudo isso, questão de margem, como é que eu me posiciono nessa questão de cross-dock com os fornecedores? É difícil esse tipo de negociação, né? Você ganhar a confiança dos fornecedores. Até conta em banco é difícil. Qualquer empresa em início de negócio, ele tem esse tipo de problema aí, mas eu acho que é você começar trabalhando, obviamente você vai começar trabalhando com volumes menores, e a partir do momento que você, para trabalhar com volumes menores, você vai ter um desembolso maior, né? A sua margem vai ser menor aí, porque o custo de compra de volumes menores vai ser mais alto, mas eu acho que é um caminho, né? Você começar assim, ganhando a confiança dos consumidores, dos fornecedores. Então a questão do prazo ela é importante, e aí vem a segurança, né? Você tem que transmitir segurança para o consumidor, isso é fundamental. Não é a segurança de que o produto vai chegar no prazo, não é só isso. Você tem que mostrar para o consumidor que ele vai comprar com você e o produto chega. E aí uma das formas de mostrar segurança é isso, né, que você falou, é um meio de pagamento que você oferece. Então, muitas lojas usam selos, né, no rodapé, elas colocam selos, medalhas, isso dá mais confiança para o consumidor. Avaliações de outros consumidores, o Bcash, por exemplo, ou o PagSeguro, o PayPal, são meios de pagamento que o consumidor ele compra, e se a loja não entregar, o consumidor tem 14 dias, ele vai e denuncia a loja, fala, olha, devolve meu dinheiro porque o Maurício não entregou o produto. Então o consumidor tem essa segurança, né? Você oferecer um modelo de pagamento desses, do PagSeguro, Bcash, Mercado Pago, dá mais confiança para o consumidor comprar com você, porque ele sabe que se ele tiver algum problema, ele vai reclamar lá com o meio de pagamento e vai ter o dinheiro dele de volta. Então esse é um fator importante, oferecer a segurança. Parcelamento, a gente falou, né, você oferecer formas diferentes de parcelamento, não obrigatoriamente precisa ser sem juros isso, né, até porque o sem juros ele é perigoso, mas oferecer, né, a possibilidade do consumidor parcelar, mesmo que você repasse os juros. E a questão do conteúdo, né, o conteúdo ele é importante vocês investirem em conteúdo, foto, vídeos, descritivos, porque o conteúdo ele vai fazer bons conteúdos vão fazer duas coisas. Eles vão aumentar a conversão de visitante em cliente e ele vai diminuir índice de abandono do site e custo de atendimento telefônico.
Se a pessoa ela entrou lá, viu que o projetor tem 110 volts, da cor branca, tal, ele não vai pegar o telefone e ligar para tirar dúvida. Se ele encontrou a informação clara no site, né, ele vai fechar, a probabilidade dele acionar o atendimento num pré-venda é menor. E aí você reduz o custo de atendimento. Bons conteúdos, eles são compartilhados nas redes sociais também. Então, se vocês tirarem boas fotos, ângulos bons, vídeos, depoimentos de consumidores, as pessoas vão compartilhar aquilo nas redes sociais. É uma forma de vocês ganharem alcance de conteúdo, né, sem precisar investir em mídia. E algumas técnicas de persuasão também na internet. A persuasão não é no mau sentido, né, de você convencer alguém de fazer alguma coisa que ela não quer. Persuasão é você, por exemplo, mostrar os produtos mais vendidos para as pessoas. Ou você colocar comentários de clientes, de pessoas que compraram aqueles produtos, também compraram, ou se foi bom, se foi ruim. E eu sempre digo o seguinte: se tiver muito comentário negativo, você tem que se livrar do produto, não é se livrar do comentário, né? Tem gente que fica apagando os comentários, que estão reclamando muito daquele produto. Não, né? Tira o produto, queima o produto no estoque, né, e some com ele. Escassez de produto também é uma forma de persuasão. Então, alguns exemplos de marketing de escassez: promoção, apenas 2 estoques em itens, as vendas encerram hoje, oferta relâmpago, por exemplo, as companhias aéreas. Amanhã tem o Black Friday, né? Quem não conhece o Black Friday, que é uma data, é a sexta-feira, vai ter um montão de oferta boa na internet que dura só 24 horas, né? Então, a gente já tem uma expectativa de ter um crescimento mais elevado aí. Fotos e vídeos persuasivos, né, tomando cuidado de que tem que ser de qualidade profissional. Não adianta pôr aquela foto do produto na mesa da cozinha, né, com uma iluminação ruim, ou pedir para o cunhado vestir lá a camisa para você tirar foto, né, para botar no site. Nada disso, né? Procurar investir um pouco mais, fazer um curso, ler um livro, ou né, contratar alguém para tirar uma foto com uma qualidade melhor. A Amazon usa muito bem, inclusive os consumidores conseguem colocar vídeos de outros de produtos que eles compraram no site. O cross-sell, que é você oferecer produtos relacionados, e na internet dá para fazer isso muito bem. Se você está olhando lá uma calça jeans, ele te mostra: essa calça jeans combina com a camisa preta, com o sapato branco, com o cinto marrom, né? Você vai aumentar o valor do ticket médio daquela compra. E a questão da autoridade, né? Se mostrar autoridade no assunto. Isso funciona muito bem para serviços, né? Deixa eu perguntar de serviços. Você se mostrar uma autoridade publicando conteúdos relacionados, notícias, citando outras autoridades, outras pessoas que trabalham com naquele setor. E, por exemplo, esse é um site de artigos de caça e pesca, que ele põe várias dicas de pesca lá, várias dicas. Então ele está muito bem posicionado no Google. E isso é bacana, porque você vê que esse cara entende do assunto, né? Então você dá preferência a comprar com ele, mesmo que tenha um concorrente às vezes vendendo mais barato, né? Porque você tem ali um conteúdo de qualidade. E afastar o medo das pessoas, né? A gente tem que responder essas perguntas. Se eu precisar devolver o produto, aí tem que deixar lá no site, então, a política de troca e devolução. Existem custos ocultos envolvidos, frete, garantia estendida. Será que essa loja é confiável? Esses são alguns medos dos consumidores. Então a gente tem que reduzir esses medos, dando bastante informação, né, e colocando conteúdos no site, e também usando selos, certificados e opiniões de outros consumidores. E finalizando aí para 2014, algumas dicas para quem quer vender mais pela internet. Investir em conteúdos, marketplaces. Os marketplaces têm aumentado bastante aí, o Extra, o Walmart, a Rakuten, o Buscapé, o próprio Google, né? Várias grandes empresas lançando marketplaces, e a gente consegue colocar nossos produtos lá para vender também. Investir em resultados orgânicos, conteúdos. O Google tem que achar meu site, eu tenho que ter conteúdos de boa qualidade, evitar copiar, né, de outros sites. Usabilidade, ferramentas de behavior, ou seja, entender melhor o que o consumidor faz dentro do site, quais são as páginas que ele navega. Melhorar o atendimento, então, né, treinar melhor, responder mais rápido, usar redes sociais, e-mail, telefone, todos os canais possíveis de atendimento, e integrar o mundo físico com o virtual. Quem tem loja física aqui, né,
tem que fazer a integração, né? Abrir um e-commerce ou melhorar a integração do e-commerce, para a pessoa comprar na internet e retirar na loja, ou ele vai na loja, o produto não está em estoque, ele compra pela internet e recebe em casa depois, ou seja, buscar formas de integrar esses canais. Para quem quiser saber mais, tem 3 livros aí, né, 2 dos quais eu sou coautor, o Gerente de E-commerce, o Como Abrir uma Loja Virtual de Sucesso e o Como Vender pela Internet sem gastar quase nada. É isso. Mais alguma dúvida aí? Obrigado.